Vamos lá, continuando o vídeo anterior, vocês estão vendo, é assim mesmo, a gente vai, com o tempo a gente vai aperfeiçoando a nossa relação aí com a tecnologia, com a linguagem de canal, em breve eu prometo que vou melhorar ainda mais para vocês, tá bom? Mas então, retomando, como eu estava dizendo a vocês, não basta que vocês tragam um ponto de vista, que vocês tragam uma tese, que vocês tragam uma opinião para o texto dissertativo argumentativo, está caracterizado, vocês vão precisar, evidentemente, trazer argumentos que sustentem a tese que vocês vão adotar, o ponto de vista que vocês vão adotar. Outro item que eu quero falar com vocês, eu tô aqui com a minha colinha, com a minha listinha do que eu tenho que falar para vocês, né, para eu não me perder. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é acerca do uso das coletâneas, né? O uso das coletâneas sempre é algo que desperta muita dúvida, muita controvérsia, muita inquietação por parte dos alunos, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, você não vai ficar batendo cabeça por causa disso, né? Então, qual é o objetivo do uso das coletâneas? Qual é a melhor forma de aproveitar as coletâneas? Primeira coisa, as coletâneas são espécies de bússolas, né? São faróis que vão iluminar o caminho ou os caminhos que vocês vão adotar para redigir o melhor texto, o texto nota 1000 na prova do domingo. Então, o objetivo da coletânea é uma extensão do tema. As coletâneas representam uma extensão do tema que é proposto pela banca. E eles estão ali mais ou menos para parametrizar qual é a linha de abordagem que o avaliador deseja que você adote no seu texto. Então, as coletâneas, elas não estão ali de enfeite. E também é importante alertar vocês que as coletâneas não estão ali para servirem de cópia para o texto de vocês. É sua responsabilidade de escrever. A banca espera que você adote um ponto de vista e defenda o seu ponto de vista com a utilização de argumentos. Ela não quer que você simplesmente pegue a coletânea e devolva para a banca a coletânea que ela mesma ofertou para você, tá bom? Então o que você vai fazer com as coletâneas? As coletâneas você vai ler com muita atenção, você vai ler detidamente, você vai sublinhar, destacar as partes que você julga mais relevantes, mas fundamentalmente você vai interpretar essas coletâneas, você vai observar qual é o direcionamento que essas coletâneas dão acerca da temática que é proposta. Então a coletânea, na verdade, ela é um elemento, ou são elementos, porque geralmente você vê mais de uma coletânea, que servem de complementação, de extensão para a proposta temática. E serve também para delimitar, porque geralmente os temas são extremamente abrangentes, são temas enormes, né? Então serve para servir como um grande parâmetro, uma grande bússola, um farol que vai orientar você de que caminho seguir para discutir o tema que a banca está trazendo. Então fique muito atento às coletâneas, observe, leia com detimento, leia com muita atenção e a partir dessa orientação, dessa complementação que as coletâneas trazem acerca do tema proposto, é que você vai elaborar o seu projeto de texto para, enfim, construir o texto que vai te encaminhar a obter a sua vaga. Ainda sobre as coletâneas, é preciso que vocês fiquem atentos e evitem copiar as coletâneas. Não copie as coletâneas no seu texto. Como eu já disse, a responsabilidade de construir o seu texto é sua responsabilidade. Então não pegue, não faça transcrição, a mera transcrição das coletâneas para o seu texto vai prejudicar você no resultado final. É importante, entretanto, ressaltar que apesar de a banca recomendar de que você evite de utilizar ou de fazer cópia de trechos da coletânea ou de copiar integralmente as coletâneas, o seu uso não é vedado, ele não é proibido, é uma recomendação da banca, porque isso sugere que você não tem repertório para discutir o tema e que você está fugindo da proposta de discutir aquele tema que está sendo trazido, né? Agora, uma vez que você copie trecho da coletânea, parte da coletânea que não é razoável, você não vai fazer isso, você não precisa disso. Lembre-se que esses trechos que são copiados, que são transcritos para a sua proposta, eles não vão entrar na contabilidade de linhas da tua redação. Lembra que tua redação tem que ter um mínimo de 7 linhas, né? Então, se você, por exemplo, copiou 2 linhas de alguma das coletâneas, né? Você teve que recorrer a isso, não deve, mas se você recorreu, lembre que essas 2 linhas, elas vão ser descontadas na contabilidade final de linhas do teu texto dissertativo argumentativo. Isso consta no manual de orientação do INEP, da Fundação Anísio Teixeira, ok? Então, a gente já sabe que a gente tem que ficar atento às coletâneas, elas servem de parâmetros para que a gente entenda qual o caminho que tem que perseguir para desenvolver o tema proposto pela banca no domingo, no dia 6.
Em relação ao próprio tema, eu já disse a vocês, já alertei, é preciso que vocês fiquem muito atentos, porque os temas, em regra, evidentemente, são temas muito amplos, mas a banca do Enem, ela nunca vai trazer o tema com uma macro abordagem, ela nunca vai trazer o tema de uma maneira geral, de uma maneira extensiva demais, porque isso dificultaria o aluno a elaboração do texto e abriria margem para centenas de possibilidades. Então a banca, sempre ao trazer o tema, ela vai trazer o que eu chamo de macrotema, de um tema mais amplo, mas a partir desse tema mais amplo, desse macrotema, ela vai estabelecer o que a gente chama de recorte temático. Ela vai estabelecer o recorte temático, que nada mais é o aspecto acerca daquele tema que ela quer que você discuta. Um exemplo que eu sempre cito é o exemplo da prova do ano passado. Muitos alunos têm dificuldade, às vezes, de identificar esse recorte temático. Isso pode até induzir o aluno a fuga parcial ou a fuga total ao tema, né? Então, por exemplo, o tema do ano passado foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Observe como macrotema é a abordagem acerca das mulheres, a violência contra as mulheres, né? É o macrotema, é o tema que aparece pra gente no plano do imediato. Mas se você olhar com um pouco mais de atenção, se você tivesse observado com um pouco mais de cuidado, você perceberia que apesar de você ter que tratar da violência contra a mulher, o aspecto da violência contra a mulher que ele gostaria, que ele desejava que você discutisse, que você abordasse, era a persistência dessa violência. Por que a violência contra a mulher no Brasil persiste? Por que não cede? Por que não recrudesce? Por que não recua? Então isso é o recorte temático que você tem que estar muito atento, porque ele vai definir para que você não fuja parcialmente e não fuja integralmente ao tema. Então lembre sempre, quando você for à prova, você vai ter um tema maior, chamado de macrotema, mas você também vai ter o recorte temático. E é sobre esse recorte temático que você tem que se debruçar e tem que se deter ao longo do texto inteiro, tá bom? E aí a gente chega nas partes do texto dissertativo argumentativo. Classicamente, o texto dissertativo argumentativo é formado por 3 partes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não é muito difícil a gente entender o papel de cada parte, mas ainda alguns alunos cometem equívocos de descaracterizar isso, né? A introdução do seu texto é a parte que você vai apresentar o que você vai discutir ao longo do texto. É o teu cartão de visitas. É lá que você vai delimitar, você vai demonstrar para o avaliador qual é a tese que você adotou, que ponto de vista você vai defender ao longo do texto, qual é a linha de raciocínio que você vai abordar. Então, ao ler a introdução, o avaliador precisa ter a segurança de compreender qual é o caminho temático que você adotou, qual é a linha de pensamento que você vai, a partir daquele recorte temático, desenvolver. E lembre, muito cuidado com isso, a introdução é um espaço para mera apresentação da abordagem temática. A introdução não é um espaço para você desenvolver ideia. A introdução não é um espaço para você desenvolver ideia, é um espaço tão somente para você apresentar a linha de discussão do que você vai tratar. Eu recomendo a você lembrar que na introdução você deve fazer períodos curtos, pontue na sua introdução. Também é razoável que você faça uma introdução com algum nível de dimensionamento razoável. Atenda ao bom senso, 5, 6 linhas é mais do que suficiente para uma boa introdução. Então, faça a sua introdução apenas apresentando a abordagem que você vai trazer, apresentando a sua tese, o ponto de vista que você vai defender. Mas lembre, não desenvolva períodos curtos e não esqueça de usar conectivos, expressões de retomadas para concatenar esses períodos curtos dentro da sua introdução, ok? Então eu vou encerrando aqui essa primeira parte. Nos próximos vídeos eu vou falar de desenvolvimento e vou falar da conclusão. Vou falar para vocês também de proposta de intervenção e também já vou começar a gravar algumas discussões temáticas. Eu quero trazer a vocês pelo menos 5 discussões de temas até o nosso tema final, que vai ser no sábado, a nossa aposta final, né? Então, basicamente aqui são essas primeiras orientações, esse nosso primeiro contato. Desculpa aí a informalidade, a demora, a correria também está muito grande. Então, para a gente encerrar essa noite de quarta-feira, eu quero ler para vocês
um poema de um dos autores que eu mais gosto, o Fernando Pessoa, não sei se vocês estão vendo bem, né? Isso aqui é um livro, Quando Fui Outro, traz uma coletânea de textos do Fernando Pessoa, e nesse dia de finados, nesse dia que também a gente pode chamar de dia da saudade, eu quero ler a vocês um poema que eu gosto muito de Fernando Pessoa, para a gente se despedir momentaneamente, tá? Quero dizer a você que amanhã eu vou postar mais uns 2 ou 3 vídeos, vou começar a adiantar essa nossa discussão. Então o poema diz mais ou menos o seguinte: há doenças piores que as doenças. E ele diz: há doenças piores que as doenças, há dores que não doem, nem na alma, mas que são dolorosas mais que outras, há angústias sonhadas mais reais, que as que a vida nos traz, as sensações, sentidas só com imaginá-las, que são mais nossas do que a própria vida. Há tanta coisa que sem sentir existe demoradamente. E demoradamente é nossa e nós. Por sobre o verde turvo do amplo rio, os circunflexos brancos das gaivotas, por sobre a alma o adejar inútil, do que não foi nem pôde ser, e é tudo. Dá-me mais vinho, porque a vida é nada. Fernando Pessoa. A vida é nada, senhores. A vida é curta. Tenham fé, façam a parte de vocês. Acompanhem a gente aí até o sábado. Revisem. Fiquem sempre muito atentos. E eu vou postar mais, vou continuar aqui gravando, e à medida que eu for gravando eu vou postando. No próximo vídeo eu vou falar de desenvolvimento, conclusão e proposta de intervenção, e já vou trazer 2 temas para vocês, 2 temas, e eu vou postando aos poucos a vocês. Um prazer, muito obrigado, volto mais uma vez, desculpa aí a informalidade, desculpa a demora, a correria tá grande, mas prometo que até sábado eu vou postar os vídeos com as principais discussões que vocês têm pedido. E aí vocês comentem aqui embaixo no nosso canal, deem sugestões de temas que vocês queiram, de dúvidas que vocês tenham, que a gente grava um videozinho e coloca para vocês, tá bom? Muito obrigado, o meu abraço, uma boa noite de quarta-feira e tranquilidade, tudo vai dar certo. Olhe com calma, ouça com calma, sinta. Que Deus nos abençoe. Tchau, gente.